Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 66.800 dólares nesse momento e se desvalorizando 2,51% nessa medição diária, né? Nós, durante o ano passado, quase que todo, falamos sobre os principais catalisadores de alta que nós enxergávamos no horizonte para o Bitcoin em 2024. E são eles a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista no mercado americano, que aconteceu em janeiro. Vocês viram os desdobramentos, né, da entrada dos investidores institucionais nos ETFs, como isso se refletiu no preço do Bitcoin, né, que foi testar a sua máxima, que até então era a máxima histórica de 2021, lá na casa dos 69 mil dólares, antes mesmo do segundo importante catalisador, que é o halving, né, ou halving, que é quando a rede vai cortar pela metade as recompensas pela mineração dos blocos do Bitcoin. Existe uma estimativa de que isso aconteça ali mais ou menos em 19 de abril, né? E isso contribui para que haja um grande choque entre oferta e demanda, uma vez que a gente vai ter menos Bitcoins sendo colocados em circulação ou criados diariamente, né? E uma adoção e interesse crescente, né? Então, muito importante a gente monitorar também os efeitos que o halving causa no preço do Bitcoin. Eles são observados historicamente como catalisadores de alta muito expressiva, né? E, bom, não existe uma data certa para acontecer o halving, mas são 210 mil blocos minerados, então a gente tem expectativa de ver isso acontecendo aí nos próximos dias, né? E o terceiro grande catalisador, investidores, que nós aguardamos para este ano de 2024 é o início do corte de juros no dólar americano, né? Nós estamos vivendo um momento em que a gente tem a taxa básica de juros americana em patamares muito altos, patamares que nós não víamos há muito tempo já, né? A gente tem aqui 5,5% tá pagando lá o tesouro americano. A gente não tinha um patamar tão alto como esse desde, olha só, janeiro de 2001, né? Então, a gente aguarda as quedas de juros, as quedas nos juros do dólar. O dólar, dentre as moedas governamentais, ainda é a principal delas, né? E é consenso que isso vai trazer mais dinheiro para os mercados de risco, como Bitcoin, criptomoedas, bolsa de valores, qualquer ativo de risco, como commodities, energéticas, até mesmo metais preciosos. Quando os juros caem, os ativos de risco tendem a subir porque mais dinheiro começa a entrar nesses ativos, certo? Os juros, a taxa básica de juros basicamente tem a função de precificar o dinheiro, caras. Dá pra gente falar dessa forma, né? Quando você tem os juros nesses patamares lá na economia americana, isso é muito alto para os patamares deles, né? É muito alto. Então, quando você tem os juros nesses patamares, isso, de certa forma, faz com que menos investimentos sejam realizados. Você imagina uma pessoa que quer, falando da nossa realidade de vida pessoal, assim, uma pessoa que quer, às vezes, comprar um imóvel, ou ela quer financiar um carro, né? Isso também é muito comum. Ela precisa tomar dinheiro emprestado, né? O que é interessante para ela? Tomar dinheiro emprestado quando o custo do empréstimo está baixo, né? Ou nos menores níveis possíveis. E com os patamares de juros muito altos, isso acaba não sendo muito favorável, e muitas pessoas deixam até mesmo de comprar imóveis ou fazer financiamentos, né? Só que essa não é uma realidade que se aplica somente às pessoas. O mundo business é quem mais sofre com isso, porque você imagina um empresário que tem um negócio que está prosperando, ele já não está nem conseguindo mais atender a demanda dos clientes dele, ele enxerga a possibilidade dele capturar uma fatia de mercado maior se ele expandir o negócio dele, e ele não tem o capital hoje, mas ele poderia se alavancar, tomar dinheiro emprestado para que ele possa construir, às vezes, uma nova planta, expandir o negócio dele de alguma forma, precisa de dinheiro para isso. Quando os juros estão baixos, ou em patamares menores, patamares mais atrativos, esse cara vai lá e empresta o dinheiro. Expande o negócio dele, contrata mais pessoas, vende mais, a economia gira de uma maneira mais pujante, certo? Então, você pode entender que quando os juros estão nesses patamares, a tendência é que a economia enfraqueça, ela arrefeça. E falando aqui já da realidade dos Estados Unidos, isso foi feito justamente para a economia dar uma desacelerada, porque
a inflação por lá saiu do controle, né? Nos últimos anos, né? A gente teve um incremento, a base de dólares, a quantidade de dólares circulando na economia americana e no mundo também, de 2020 para cá, subiu muito, né? Eles imprimiram muitos dólares, mais dinheiro em circulação resulta em quê? Em preços mais altos para tudo, né? Se você está vendendo alguma coisa para alguém e você sabe que essa pessoa tem dinheiro para pagar mais caro, você vai ficar vacilando, cobrando um preço mínimo? Não, mano, você eleva a sua pedida, tá? Então, quanto mais dinheiro em circulação, quanto maior for a capacidade da contraparte te pagar um valor maior, cara, você vai barganhar isso. E acontece também que, em função de todas as situações que nós vivemos nos últimos anos, com confrontos geopolíticos e com a crise sanitária que a gente viveu em 2020, as commodities energéticas, as commodities agrícolas, elas tiveram uma alta muito expressiva, né? E isso também contribuiu para a inflação. Na verdade, esses foram os principais catalisadores para a inflação. Então, os Estados Unidos elevaram o patamar dos juros para que justamente a economia dê uma arrefecida, né? Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, e que a tendência é que o mundo business tome menos dinheiro emprestado, se alavanque menos, e isso vai acalmando um pouco a economia e os preços vão deixando de subir também, né? E a alta dos juros realmente levou os Estados Unidos a um cenário de inflação mais favorável do que o que eles tinham há um ano e meio atrás, tá? Eles chegaram a ter uma inflação maior que a do próprio Brasil, que é um país campeão do mundo em inflação. A gente é medalha de ouro em inflação, infelizmente. Mas a inflação por lá ainda não está nos patamares desejados, ou os patamares considerados saudáveis, que abaixo de 2%, né? Então, o mercado aguarda, investidores, a queda dos juros, certo? Para que haja mais dinheiro entrando para os ativos de risco e, consequentemente, o Bitcoin também. E aí, falando do Bitcoin especificamente, tem muita gente que acredita que as criptomoedas e o Bitcoin fazem parte de um mundo paralelo. Isso aqui tipo assim, não se correlaciona com nada. O Bitcoin está totalmente descolado, ele é a proteção contra um sistema financeiro falido, ele é a proteção contra o sistema financeiro tradicional, e isso faz todo sentido. Eu também vejo o Bitcoin como uma ferramenta de proteção, mas a grande realidade é que nos últimos anos, com a entrada dos institucionais, o Bitcoin está ficando cada vez mais correlacionado com o mercado tradicional, né? Às vezes eu falo isso aqui, tem maximalista, ou tem alguns investidores, alguns caras, que chegaram há menos tempo no mercado. A gente respeita esses caras também e deseja vida longa a eles no mercado, mas eles ainda não viveram tudo, né? E aí eles falam, não, cara, isso não existe porque ele não viu essa correlação. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que nós acompanhamos muito aqui durante o ano de 2022 aqui nesse canal, né? Ele mostra a correlação do Bitcoin com alguns ativos ou índices do mundo tradicional, né? Ouro, olha lá, ouro, S&P, que é essa linha verde-limão aqui, e a Nasdaq também, né? Nós tivemos períodos, investidores, olha só 2022, a gente passou praticamente 2022 inteiro com o Bitcoin totalmente correlacionado com o S&P, né? Nesse gráfico, quando essa linha está acima do zero, tá vendo que tem um zero aqui, ó, à esquerda? Ó, tem o zero aqui. Quando a linha está acima do zero, nós estamos correlacionados. Quando ela está abaixo do zero, nós estamos descorrelacionados. Ou seja, o Bitcoin passa a ter movimentos próprios. Ele não depende dos movimentos do mercado tradicional. Mas a realidade é que a gente passa períodos de forte correlação, tá vendo? Olha esse ano de 2020 também. Olha como a gente ficou praticamente o ano inteiro, até 21, correlacionados com o S&P, né? Isso acontece porque o mercado de criptoativos, ele não tem mais aquela capitalização. Vou mostrar aqui para vocês. O mercado não é mais pequeno como ele era lá em 2019, 2018. Olha só. Olha só o valor do mercado lá na mínima de 2018. 91 bilhões de dólares, todo o mercado de criptomoedas. Então, nessa época aqui, nós, os investidores comuns do varejo, com meia dúzia de institucionais, a gente conseguia movimentar o preço dos ativos fortemente, certo? Só que hoje não, caras. Hoje nós estamos falando de uma indústria de 2 trilhões e 405 bilhões de dólares, ou seja, a gente precisa do dinheiro institucional. É aí a hora que eu digo isso e os caras mais maximalistas acham ruim. Só que
Eu não tô falando isso por paixão, eu tô falando isso baseado em dados. Infelizmente é assim, cara. Quer queira ou quer não, é assim. Assim como um maximalista, eu também acho que o Bitcoin é o ativo superior, tá? Só que isso não vai me cegar, não vai fazer com que eu fique cego e não enxergue os dados, certo? E aí, investidores, é muito necessário que a gente tenha capital dos institucionais entrando aqui, cara. Precisa do dinheiro deles, precisa de bilhões e bilhões e bilhões. Não é mais igual era anos atrás, que com pouco dinheiro a gente mexia com os preços dos ativos. E para que a gente veja mais grana entrando para as criptomoedas e para os ativos de risco, a gente precisa que os juros sejam cortados. Os juros estão em patamares muito altos, né? E agora eu vou entrar numa thread aqui e vou mostrar para vocês o que está sendo falado sobre esses eventuais cortes de juros. Olha só, existe um membro do board do Fed que espera que 2 cortes de juros sejam feitos esse ano, né? Mas ele ainda diz que pode ser que não haja nenhum. Olha só. Aí tem um outro importante analista do mercado americano aqui que diz que 3 cortes de juros é muito pouco, né? São muito pouco. Que existe a possibilidade de mais de 3 cortes de juros nesse ano, né? Esse cara aqui é um cara que cobre o mercado financeiro por lá. A gente precisa ponderar a opinião da galera que tem interesse na alta. Esse cara que tem interesse na alta, ele é da mídia. Ele quer o mercado bombando para cada vez mais pessoas estarem interessadas nos investimentos em ativos de risco, e aí o canal dele lá vai ter mais Ibope, enfim. Só que isso não quer dizer que seja 100% de interesse da parte dele. Pode ser que realmente ele esteja certo, né? E o Citigroup, olha só, outro interessado na alta também, né? Disse que o Fed pode realizar mais cortes que o esperado nesse ano, e não menos, né? Já esse importante analista também diz que o Fed quer cortar os juros, mas os dados não dão suporte para isso. Quando ele fala de dados, ele está falando isso aqui. Por exemplo, o payroll, que foi divulgado agora há pouco. Eu estava esperando o payroll sair para poder gravar esse vídeo para a gente ver como é que tá esse negócio lá. Estados Unidos criam 303 mil vagas de emprego em março, bem mais que o esperado. A estimativa dos analistas era de criação de 200 mil vagas, ou seja, a gente teve 50% a mais, né, no resultado do indicador, 50% para cima. E vocês lembram que eu falei no começo que a alta dos juros ela acontece para que a economia dê uma arrefecida, certo? A economia arrefecendo, a inflação vai ficar controlada e os juros podem cair. Esse resultado vai contra o corte de juros, tá? O resultado aqui do payroll. E aí a gente tem aqui nesse chart o que ainda é a expectativa do mercado em relação ao comportamento dos juros do dólar americano, né? É esperado que em maio seja mantido os juros nos patamares atuais. Em junho, que aconteça um corte de 0,25%. Em julho, uma pausa. Em setembro, um novo corte de 0,25%. Em novembro, uma pausa. E em dezembro, um novo corte de 0,5%. Isso aqui, investidores, é o que o mercado de ativos de risco, Bitcoin, todos precisam, tá? Nós precisamos que os juros comecem a ser cortados para evitar o quê? Evitar que comece um mau humor no mercado, um ceticismo, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora o gráfico do S&P, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana, que não corrige desde 27 de outubro de 2023. Ele entrou numa alta aqui, né? E essa alta, ela está sendo muito potencializada pela expectativa no corte dos juros, né? Vocês sabem, o mercado antecipa as paradas, o mercado não fica esperando. Você tem que se antecipar também, eu falo para você do princípio da antecipação. Então o mercado já está aqui antecipando o quê? Os cortes dos juros, tá? Para que haja uma condição de que as altas continuem, certo? Durante o ano. Só que a inflação persistente, a alta das commodities, olha só, esse aqui é o Thomson Reuters, é um índice que é um agregador de commodities. Olha só a disparada, aqui a gente tem petróleo, tem vários outras commodities energéticas importantes e que afetam a economia e a precificação dos ativos, dos bens que a gente utiliza no nosso dia a dia. Olha o preço do petróleo isoladamente, quando a gente analisa, já pulou para $91, né? Ele chegou a bater na mínima aqui 72. E tem muita influência de confrontos geopolíticos aqui, né? A gente tem uma situação lá lamentável, onde Israel e o Irã começam a se estranhar, o Irã falando que Israel atacou eles,
Israel esperando um ataque do Irã, o Irã uma potência militar e até nuclear dentro daquela região, uma nação que os seus interesses e o seu comportamento geopolítico influencia o petróleo, né? E isso aqui é o quê? O petróleo subindo, o índice lá, o Thomson Reuters, o índice das commodities subindo é o quê? É inflacionário, isso aqui vai contra o corte de juros, né? Então, investidores, o mercado fica tenso, né, caras? Olha já o que aconteceu ontem lá no S&P. Deixa eu achar aqui o S&P. Eu gosto do S&P futuro. Ó, a gente tinha uma linha de tendência de alta aqui, tá vendo essa linha tracejada? No 4 horas a gente consegue ver até melhor, ó. Uma linha de tendência de alta aqui, né, topos e fundos ascendentes. Essa linha de tendência de alta foi rompida para baixo até com uma certa autoridade, tá vendo? Quando uma tendência vai se reverter, a gente começa a observar alguns sinais gráficos. O primeiro sinal, o sinal mais frequente é o rompimento de uma linha de tendência, ou seja, o primeiro sinal já aconteceu, tá? O segundo sinal também foi confirmado junto com esse mesmo candle aqui, né? Esse candle de autoridade, esse candle grandão do 4 horas aqui, que foi um pivô de baixa, certo? Uma sequência de topos e fundos descendentes. Você vê aqui, ó, topo, fundo, topo descendente, já temos um fundo descendente aqui, tá? Então, o segundo sinal já apareceu. O ponto é, o time frame de 4 horas ele é mais sensível, né? Quanto menor o tempo gráfico, maior a sensibilidade, maior a volatilidade, mais difícil você prever os movimentos. Mas o ponto é que, mesmo no diário, quando a gente olha, a gente vê também o rompimento desse topo aqui. Aí o ponto é, o mercado vai entrar em um mau humor? Será que esse mercado vai começar a corrigir? Existe uma dinâmica que o pessoal fala muito do sell in May and go away, né? Tipo, venda em maio e vai para longe, porque normalmente maio costuma ser um mês não muito bom aí para as bolsas de valores, né? Será que o mercado já começa a antecipar isso? O Bitcoin, falando do Bitcoin isoladamente, eu ia até mostrar para vocês a Nasdaq também, ó. A Nasdaq também é a mesma coisa. Rompeu aqui uma linha de tendência de alta, tá vendo que a gente consegue ver aqui? Ó, tá vendo? Rompeu a LTA, o Dow Jones também, né, ó. O Dow Jones, inclusive, deixou um candle de autoridade aqui horroroso no diário, né? Então, o mercado, investidores, pode viver um período aí de mau humor, olha só. Tô falando que vai acontecer? Não, cara, não tô querendo prever o futuro aqui, não. Tô falando que é pra sair vendendo tudo? Também não. E se o Bitcoin sair disparando e contrariar tudo aí, você vai ficar pra trás? Eu não vou. Eu tô aqui no mercado... Tô no mercado... É minha 8ª temporada no mercado de criptomoedas, no mercado, como eu vim da Bolsa de Valores. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, na verdade, tenho orgulho disso. E tenho orgulho de ser um cara que veio da Bolsa de Valores e reconheceu o valor do Bitcoin e das criptomoedas, porque tem muitos que estão lá até hoje se rastejando por dividendos de Petrobras, enfim. Então aqui, cara, até perdi minha linha de raciocínio, mas enfim, o Bitcoin graficamente ainda não apresenta sinais claros de que ele está enveredando aqui para uma tendência de baixa, certo? Falei para vocês, inclusive, na análise de ontem, a gente tem aqui o que pode ser interpretado como até mesmo uma bandeira de alta. Porém, uma flâmula de alta, tá vendo? Uma flâmula de alta, certo? E o ponto é que, como o Bitcoin pode se comportar diante de um eventual mau humor no mercado americano, né? Mostrei para vocês aqui, nós estamos correlacionados atualmente, olha só. Year to date aqui, ó. Nós estamos correlacionados, tá vendo? Essa correlação, ela se acentuou desde 9 de fevereiro. E aí, como é que vai ser, né? Cenas dos próximos capítulos, né, investidores? Falando do Bitcoin isoladamente, não há sinais ainda aqui de que a gente está virando por uma tendência de baixa, tá, caras? A gente vai analisar isso aqui diariamente. Havendo esses sinais, eu vou compartilhar com vocês. E como falei, não estou falando para você sair vendendo. E a minha recomendação para vocês que são novos nesse mercado é faça o menor número de operações possível, tá bom? Eu sei que investir nesse mercado, quando você chega muito empolgante, você quer mesmo apertar o botão de comprar, vender, e aí você sente que você está operando o mercado, você está se aventurando ali, lidando com o risco. Mas, caras, sem a devida experiência, a tendência é que as melhores decisões não sejam tomadas na maioria das vezes, tá? Então evitem ficar tradando esse mercado. Se eu pudesse deixar um conselho, esse acho que é o melhor deles para esse momento, tá? Então essas leituras elas são muito mais para preparar o psicológico do que para tomar qualquer ação nesse momento, tá? Se vier um mau humor, se vier algum tipo de queda, alguma situação nesse sentido, desde que não seja um cisne negro aí, um crash, uma coisa horrível,
eu acho que assim, faz parte do jogo e a gente tem que ter estômago. Isso aqui é um mercado de risco. Não adianta entrar aqui acreditando que só sobe, tá bom? Em algum momento a parada vai virar para baixo e você vai ter que ter culhão para segurar a onda e não fazer besteira, certo? Então essa análise, ela tem muito mais esse objetivo de preparar você se a gente tiver algum cenário de adversidade que vai contra aquilo que a gente quer, cara. Eu quero o Bitcoin a 100 mil dólares, pô. Mas, se for necessário esperar e ter estômago para aguentar a montanha russa, eu não sei você aí, mano, eu vou ter, entendeu? E eu vou estar aqui nesse canal compartilhando com vocês as minhas leituras, tá bom? Eu vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui no canal pela primeira vez para que vocês se inscrevam, tá? E ativem aí o sininho de notificações para vocês seguirem acompanhando o nosso conteúdo. Passamos de 17 mil, estamos chegando em 18 mil investidores já acompanhando as análises do canal, mais de 1 milhão de visualizações. Esteja junto com a gente. Deixe o like se gostou do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.